Oi, oi, vida! Seja muito bem-vinda a esse despertar, onde eu vou passar algumas dicas de como se proteger energeticamente. Isso, com certeza, é um tema que todo mundo precisa ouvir, né? Com certeza é um aprendizado que é, como a gente fala, né, utilidade pública. Com certeza, essas informações vão ficar cada vez mais normalizadas, né, a ser compartilhada como, né, coisas banais mesmo que são compartilhadas do dia a dia dentro da Matrix, né? Então, dentro dessa nova era, vai ser muito comum pessoas estarem buscando esse tipo de informação, de como se proteger energeticamente, de como desenvolver a sua espiritualidade, de como se conectar com essa nova frequência que está se apresentando para muitas pessoas. E com certeza quem sente o chamado de também trabalhar através da manipulação de energia na cura de outras pessoas, né, ajudar no processo de autocura de outras pessoas, precisa ainda mais blindar-se energeticamente, né? Precisa ainda mais de fazer essas práticas de proteções espirituais, energéticas, para que não chegue até no seu próprio físico. Então, hoje a gente vai trazer aqui como se proteger energeticamente. Vou compartilhar com você aqui o material que eu criei pra gente, para eu não esquecer, porque são muitas dicas, né? São muitas, muitas mandingas, muitos rituais. Então, eu dei uma compilada aqui, um pouquinho de que eu uso aqui todos os dias, diariamente na minha vida, né? E trouxe um ritual bem especial também, que foi canalizado há pouco tempo por mim, que foi um grande presente de uma ancestral, e eu senti de compartilhar com vocês ele também. Deixa eu voltar aqui. Isso aí, como se proteger energeticamente, né? Então aqui eu vou trazer 9 formas de proteção energética. Para coisas simples que vocês vão fazer durante o dia a dia de vocês, tá? Então a primeira forma é ancorar, um ancoramento diário, tá? Então aqui eu trago um tipo de âncora, eu trago um tipo de conexão, mas você pode conectar com a sua intuição através da meditação e fazer isso, né, da sua maneira, da sua forma, mas criar um hábito de fazer isso todos os dias, né? Esse ancoramento diário. De preferência, né, que seja sempre com as mesmas palavras, com a mesma intenção e até mesmo de repente no mesmo lugar. Então, o que eu indico para vocês aqui é fazer um aterramento, né? Então, visualizar, né, as raízes saindo dos seus pés até o centro da terra. E aí eu trouxe essa frase de sugestão que é: eu me ancoro com a força da terra, estou segura, presente e firme. Eu me ancoro com a força da terra, estou segura, presente e firme. São umas coisas simples que eu vou passar para vocês aqui hoje, que vale ouro no seu processo de proteção, na sua blindagem energética, de verdade, viu, vidas? Então, essa é a primeira dica que eu trago, tá? De você aterrar, né? Quando você acordar, for agradecer ali por mais um dia de vida, que você fique de pé, né? Se você não tiver um tempinho ali para fazer o ritual matinal de autocuidado, de meditação e tudo mais, pelo menos não deixe que esse ancoramento diário passe, sabe? Pelo menos crie esse ancoramento diário ali, faça a respiração consciente, se conecta com o chão ou com a terra, né? Se você puder fazer isso do lado de fora da sua casa e, né, algum lugarzinho que tenha terra, alguma grama, algum espacinho, né? E se não tiver, tá tudo bem também, pode fazer em cima do seu tapete, né? No próprio chão aí onde você se sentir melhor, mas busque estar em pé, busque ancorar, se conectar com a presença do seu corpo ali em pé, se conectar com o peso do seu corpo sobre os seus pés, sobre a temperatura que vai estar onde você vai estar pisando, a textura. É muito importante que você esteja descalço nesse processo, ou no máximo ali de uma meia um pouco mais fina, para que você realmente tenha esse contato com a terra. E através da própria visualização, vocês vão
realmente visualizando essas raízes saindo dos seus pés e entrelaçando na terra, né, aprofundando até chegar ao núcleo da terra, onde vai te aterrar, te dar força, te dar segurança, te dar firmeza para você começar o seu dia. Arro, maravilhosa. Tava falando aqui até com os olhinhos fechados. Fiz o meu aterramento aqui sentado. Você pode também fazer sentado, tá, gente? Conectando com o pé na terra também. E uma outra dica aqui, né, é o banho de ervas. Claro que não poderia faltar. Se você é uma cidadã, né, que tem aí, um cidadão que tem um trampo que não é voltado para o lado espiritual, né, um trabalho como professora, como psicóloga, psicóloga até que não, que psicóloga já entra nesse outro grupo de pessoas. Mas se você é, é servidor público, se você não tem assim muito que dar da sua energia, né? Se você trabalha na sua casa online, não tem muito contato com pessoas, geralmente eu indico pelo menos um banho por semana, né? Um banho por semana para qualquer tipo de cidadão, para qualquer tipo de profissão, para qualquer tipo de pessoa. Pelo menos um banho por semana. Se você sente o chamado, né, de servir, se você é médico, se você é terapeuta, se você é professora mesmo, né, que eu tinha falado professora, mas na verdade a professora tem muito contato, né? Uma professora eu super indicaria 2 banhos por semana, como por exemplo uma advogada, né, um advogado que também está num ambiente que é muito carregado, que suga muito da energia, que demanda muito da energia, também indicaria 2 banhos por semana. Terapeuta, então, né, quem trabalha com a cura, quem trabalha com as energias, quem trabalha com as ervas, realmente é criar disso um hábito, né? Como a gente escova os dentes todos os dias, ter esse hábito de tomar banho aí semanalmente, né? E principalmente para quem doa energia de alguma forma, né? Seja através da comunicação ou de alguma própria técnica que você aplica, faça sempre essa vigilância. É muito importante, porque a melhor forma de se blindar energeticamente é você estar. Deixa eu até voltar a minha tela aqui. A melhor forma de você se blindar energeticamente, a melhor proteção que existe é a sua energia estar sempre elevada. É óbvio que vai ter momentos em que, né, por algum motivo pessoal que pode estar acontecendo, ou por até uma fase hormonal ali que você pode estar passando, é claro que você vai ter picos e picos de energia. Mas essa proteção, né, esses rituais, esses mini rituais, diariamente, semanalmente que a gente faz, é cotidiano, gente. E se não é ainda na sua vida, tem que passar a ser, né? Para que você se sinta mais segura e seja menos atacada também pelas energias contrárias. É muito importante que você faça a sua parte, porque não adianta ficar só na teoria, ficar só recebendo informações, recebendo até mesmo intuições, né? Que às vezes a gente negligencia a nossa própria intuição. A sua intuição tá falando com você, nossa, você tem que tomar um banho de ervas. Olha, tá no momento de você tomar um banho de ervas. Aí você adia mais um dia. Aí você adia dois. Aí passa 4 dias, acontece uma coisa terrível e você vai, abaixa sua frequência ainda mais. Porque talvez se você tivesse tomado banho de ervas há 4 dias atrás, como você tinha intuído, você tinha equilibrado mais as energias e não teria deixado essa baixa acontecer de forma mais profunda, entende? Então, por isso que esses rituais diários e semanais são muito importantes para sua blindagem energética, para sua proteção, para sua segurança, principalmente se você pretende, se você já trabalha no processo de cura e de autocura, né, de outras pessoas, né? Se você envia sua energia ou coloca sua intuição, a sua intenção, a manipulação da sua energia em algum produto, né, que você venda ali de autocura para as pessoas. Então é isso. Acredito que com o tempo, se você ainda tem um pouco uma certa dificuldade, com o tempo, os próprios benefícios que esses novos hábitos vão te trazendo, vai te deixar que não seja uma dificuldade, sabe? Essa nova rotina. Porque os benefícios não demoram a aparecer. Como, quando você começa, se você não toma banho energético semanalmente, se você nunca tomou, ou se você toma uma vez por mês, 3 vezes no mês, 2 vezes no mês, se você toma pouco, né, ou não tem esse hábito assim semanalmente de tomar, você vai sentir diferença. Com assim, no máximo 2 meses. Você tomar pelo menos um banho por semana durante 2 meses, não tem como você não sentir diferença.
Já tem comprovação até científica mesmo, né, referente à ação da fitoenergia no nosso campo. Então, realmente é transformador os banhos de ervas em nossa vida. Por isso eu quis até dar um ênfase aqui, falar mais pertinho com você, para que você, pelo menos, dê chance a este teste, né? Se você é uma pessoa que não lidar muito com pessoas, um banho por semana. Se você é terapeuta e faz alguma entrega espiritual, a média, alguma coisa, ou trabalha com muitas pessoas, 2 banhos por semana. Faça isso durante 2 meses. Se você não vê transformação na sua vida, se você realmente não sentir diferença, pode me chamar, porque eu quero seu relato, quero entender o porquê que com você não funcionou. Porque com todo mundo que pega esse hábito, que começa a aplicar isso, como eu também já fiz, né, lá atrás, já introduzi isso, e eu senti toda a diferença na minha vida e todas as pessoas, né, a toda essa caminhada que eu estou dentro das terapias, do mundo das terapias, também sempre dá esse feedback positivo dos banhos semanalmente na vida. Então, faça aí a sua própria experiência e me conte depois se deu certo ou não deu, que eu quero ouvir de você também como que foi isso. E aí, vamos aqui para minha colinha, para a gente ver qual que é este outro. É muito importante, né, gente? Eu até escrevi, depois vocês lerem também esses materiais, que às vezes tem coisas aqui que eu não vou falar e tem coisa que eu tô falando aqui que não vai estar no material. Então depois dá uma lida também, tá? Aí eu falo, né, uma frase que você pode estar repetindo, que é muito importante, né, desde o momento que você está fazendo ali o banho, colocando a água, colocar suas intenções, né? A magia do banho está aí, está no preparo. Então a outra coisa é a defumação regular. Essa aqui eu confesso, gente, que até eu às vezes deixo passar, viu? E nossa senhora, minha consciência pesa quando isso acontece de vez em quando. Então aqui eu falo da defumação regular, né? Defumações regulares a cada 3 dias. Por que a cada 3 dias? A defumação, né, o incenso, a resina, a fumaça, o elemento ar, é o que conecta a gente com a fonte divina e espiritual, né? Deixa eu falar com vocês aqui. Opa. É a defumação, né? É o ar que conecta a gente com o divino, com o espírito. Tanto que em todas as religiões, em todos os tipos de rituais, em todos os tipos de conexões com é, divindades e seres divinos, sempre tem o uso do incenso. Até mesmo no catolicismo ali, né? Eles também queimam, usam em um momento. Alguma fumaça, né? Se não tem incenso, vai o aromatizador, né? Que vai representar esse contato com o ar também. E é muito importante a utilização dessa prática ancestral, né, que está aqui para a gente há tanto tempo, que já tem, né, milhares e milhares de anos de estudo e de comprovação de que realmente o incenso ele ajuda muito no processo de limpeza e proteção do ambiente, né, e de quem está dentro desse ambiente também. Então, a nossa casa, né? Não sei como a sua rotina, mas muitas vezes tem lugares em nossa casa que a gente não utiliza dele todos os dias da semana, né? Às vezes são lugares que são menos frequentados no meio de semana e quando você está de folga, descanso, que são mais frequentados. E além de ter também essa questão que existe um convívio dentro dessa casa, né? E que o dia a dia às vezes pode ser estressante, pode haver conflitos entre pessoas dentro desse ambiente. E isso é corriqueiro, né, gente? Você se estressar em um dia da semana, você estar no pico de ansiedade em um dia da semana, ou quem mora com você, ou você discutir um dia da semana com alguém que mora com você, o seu filho te estressar, você desentender com o seu companheiro, sua mãe, né, falar alguma coisa, vocês brigar, qualquer coisa pode acontecer durante a semana. Muita coisa, na verdade, acontece durante uma semana dentro do nosso lar. E tudo que é falado, né? A voz, quando a gente emite a voz, emite junto frequências.
e a própria energia que emana essa palavra tem a frequência dela. Se você estará falando dentro da sua casa coisas positivas, a frequência da sua casa vai estar positiva. Se você fala muito, verbaliza muito, mantra muito, coisas negativas, a sua casa vai ficar carregada, né? Então, pode ser que você esteja num momento que você é uma pessoa que verbaliza muita estresse, muita preocupação, né? Xinga muito, fala palavrão, tudo isso fica fragmentado, fica andando dentro do seu lar. Ela não sai daí, você não fala aos ventos e ela vai embora. Fica aí impregnado até você fazer um tipo de manipulação energética e retirar e remover essas energias dali. Por isso que é importante regular a cada 3 dias. Porque em 3 dias muita coisa pode acontecer, ainda mais em casas que tem crianças, né, que tá passando por um processo de transição, pode estar acontecendo várias coisas, né? E é importante esse processo. E não é, gente, eu não estou falando de defumação regular a cada 3 dias, não é você acender um incenso e deixar ele queimando, tá? Isso aí a gente faz todos os dias, né? Eu estou falando de defumação consciente, de você ir nos 4 cantos da casa, limpando, né? As energias que fica parada, como eu falei lá no início, esses lugares que a gente não frequenta sempre. Que às vezes fica 4, 5, 6 dias ali sem ninguém mexer nenhum móvel dali, nem circular nenhum tipo de energia, os cantos, né, geralmente da nossa casa fica muito estagnado. Então eu vou ensinar aqui dentro desse material tem várias formas de proteção para sua casa, tá? E uma delas é você fazer essa defumação regular a cada 3 dias, né? A defumação, as ervas, principalmente as ervas que eu indiquei aqui para vocês, elas vão fazer um processo de limpeza e de proteção do seu ambiente. É, são aromas que seres densos ou seres, né, que não são da luz e que se querer aproximar não vai conseguir, porque o ar, né, esse aroma gostoso, né, esse aroma que tem uma frequência elevada também, ele vai servir como se fosse uma barreira energética ali realmente, né, dentro do seu lar, porque não vai dar espaço, né, para um espírito que não se conecta com a pureza aproximar, tá? E aí eu falo aqui também, né, da defumação com, acho que eu falei aqui com vocês, né, de colocar a casca da cebola, não é que eu falei? Quando for defumar, coloca uma playlist de rezo, ancestral, pontos sagrados. É muito importante, viu, gente? Que vocês coloquem uma música também, lembrando que tudo que é falado, que é verbalizado, tem frequência. Então coloca, né, uma música quando você for fazer. Se a casa estiver com a energia muito pesada, se tiver rolado alguma briga ou algum ataque espiritual no ambiente, sugiro que faça defumação com roupa preta ou capa preta. Se não tiver, pode ser qualquer pano mais escuro enrolado no pescoço e cobrindo o seu rosto. Que é isso aqui, gente, ó. Quando o negócio aqui tá muito feio, eu não vou saindo colocando roupinha branca para fazer defumação, não. Às vezes eu recebo uns ataques aqui, né? A gente que trabalha com cura, a gente tem que ter essa consciência. Se você quer trabalhar com espiritualidade, você tem que estar também preparada para ver coisas que não são tão bonitinhas, tá? A gente anda nos dois mundos, né? A gente anda entre os mundos. A gente tem né, esse dom mesmo de conseguir caminhar dos dois lados da moeda. Só que a gente só vai para o outro lado para fazer esse tipo de limpeza, para fazer esse tipo de corte, proteção, banimento, sempre para a luz, né? Então, quando geralmente eu vou fazer a defumação aqui, depois de um ataque espiritual, qualquer coisa mais pesada que tenha acontecido, eu coloco aqui então essa forma de proteção, né? E vou com o rostinho baixo, defumando, mantrando, cantando, rezando, né? E aí você faz na força, gente, faz na presença, não faz o negócio lá de qualquer jeito, passando, limpa, limpa, vou banindo. Não, esteja concentrada, é um processo ritualístico poderosíssimo. Você realmente
está protegendo a sua casa quando está fazendo a defumação. Você realmente está removendo tudo que tem de negativo, tudo que tem de demanda, tudo que tem, né, de energia densa ali. Você realmente está fazendo isso. É um processo muito profundo, né? É um processo de espiritual mesmo, né? De limpeza. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência quando a gente trabalha com essas pequenas coisas, né? Das ervas, de banhos, porque tudo é magia, tudo é real, né? Nada é imaginário, ah, isso aqui não vai dar tanta diferença, vai me ajudar aqui um pouquinho, mas nem para tanto. Porque quando você não tem essa consciência do tamanho que é esse ritual, quando você não faz com a presença que tem o tamanho desse ritual, você ainda não se sente protegida. Porque quando você tem fé no seu ritual, porque a defumação, ela não é uma coisa no geral, né? Há defumações e defumações. Por isso que tem gente que paga os outros para defumar ambientes e estabelecimentos. O povo aqui, eles me procuram para fazer defumação na casa deles. Porque às vezes não tem a fé, não acredita, não tem a crença o suficiente para fazer a magia acontecer de verdade. Porque a magia tá no quê? Né? Nos três pilares da magia que é, eu falo muito dentro do curso, né, da Encesaria Ancestral lá, que é a intenção, a fé, né, e a visualização. E você visualizar, você está presente. Então, quando a gente está fazendo a defumação, a gente está acreditando, estando presente, fazendo orações ali de fé, né, intuída. Não precisa ficar também copiando todas as oraçõezinhas que eu dou aqui. Faça suas próprias orações. Se conecta ali um pouquinho antes, né, de você começar a defumação, respira, acenda uma vela para os seus mentores, para os seus guias, para os seus ancestrais, chama quem você quer chamar para te ajudar nessa defumação. Você tem esse poder. Às vezes eu vou de forma intuitiva mesmo, mas às vezes eu chamo as minhas entidades, os meus mentores, os meus guias. Dependendo de qual tipo de energia que eu estou trabalhando, eu chamo seres específicos. Isso é fazer a magia com consciência. Isso dá toda a diferença se você realmente está fazendo a magia eficaz ou não. Entende? É a presença, é a conexão de fato com a sua egrégora espiritual, né? É muito importante é, estremecer essa conexão com seus mentores e guias, viu? E aí, o que que mais que eu falo aqui? Isso é para evitar que estiver. É, que eu tô falando, né? Por que que a gente coloca esse negócio preto? Para eles não ver fragmentos de luz ali naquele momento. Porque quando a gente entra no processo mágico desse de defumação com presença, a gente meio que entra meio que desdobra. A gente meio que desdobra e entra no outro mundo ali também, sabe? A gente tá meio que no umbral e no físico. Porque a gente tem que ir no umbral pra gente limpar eles, pra gente ver, pra gente sentir onde tem alguma coisa, né? E da mesma forma que a gente sente a presença deles, eles também sentem da gente. E às vezes eles vão sentir a presença, e se você tiver toda de branco, sem nada, né, mostrando a sua pele, mostrando seu rosto, mostrando tudo, eles podem ver o seu fragmento de luz, porque você tem uma luz muito grande. Entende? Então, quando a gente se veste toda de preto, né, e coloca um capu e tampa todos os lugares, né, que tem pele, que é onde reflete a nossa luz, é igual as roupas dos alienígenas lá mesmo, né, gente? A gente, quando a gente coloca essa roupa, é uma capa, né, para não mostrar o fragmento de luz que a gente tem dentro. Então, é uma forma da gente, né, passar despercebido no umbral. Sempre visualizar também o manto da invisibilidade quando você for defumar, né? Então, o que que é esse manto da visibilidade? É você, por exemplo, agora eu estou aqui sentada, primeiro eu visualizo onde eu estou, né? Tenho essa consciência. Estou aqui sentada e eu quero jogar um manto da visibilidade em cima de mim. Então, eu fecho os meus olhos, visualizo um manto sendo jogado em cima de mim. Geralmente, quando eu visualizo ele meio prateado assim. E aí, quando ele cai em cima de mim, eu sumo. Então, agora eu estou aqui com os olhos fechados, mas eu estou olhando de cima e vendo a cadeira vazia. Eu estou fazendo isso nesse exato momento. Talvez no início você pode ter uma certa dificuldade. Mas se você já tem facilidade de desdobramento, né, de visualização, você vai fazer isso com muita facilidade, em frações de segundos.
Então, o manto da visibilidade, você pode usar ele não só na hora da defumação, mas em várias ocasiões do seu dia a dia. Isso é um poder mágico também, feito de forma presente e consciente. Quando eu fazia atendimento na cachoeira e passava muita gente ali do lado, né, do espaço, eu jogava um manto de visibilidade em cima de nós, a gente não era incomodado em momento nenhum. Parecia que não passava ninguém ali, a gente entrava meio que num processo atemporal mesmo, sabe? Então é importante, né, que a gente faça essa visualização do manto da visibilidade. Você visualizou ali durante uns 10 segundos aquele lugar sem você, já está ativado. O importante é você conseguir visualizar. Você tem que forçar até você realmente conseguir visualizar o espaço em que você estava, mas agora que não tem mais você. Como se você fosse um ser passando ali, tipo, você não se vê. Então o manto realmente foi ativado. É isso. É... No início pode ser difícil e tal. E aí, faça também uma intenção clara, né? Que a defumação limpe, cele, ilumine, meu campo. Ou que essa defumação tire esse. Se você estiver num ataque espiritual, que essa defumação tire qualquer espírito umbralino que estiver aqui e envie, encaminhe para a luz. A gente sempre encaminha os amiguinhos para a luz, viu, gente? Mesmo que às vezes a gente fica meio que bravinha com eles, né? Tipo, ai, nossa, não acredito, fica com raiva ali mesmo. Mas o importante é a gente estimular cada vez mais o nosso coração, o nosso cardíaco, para ter empatia e entender que aquele ser ali, ele tá igual como é que fala? Um zumbi, né? Ele não tem consciência do que tá fazendo. Lembra? Cada alma dá o que tem. Então, o que a gente pode fazer para um espírito desse, para ele não voltar a nos artesanar, né, a trazer coisa ruim, é enviar para a luz. Que gente feliz, né? Não tem aquele ditado, gente feliz não enche o saco, né? E gente iluminado não obsedia ninguém.